Bom dia a todos, feliz sábado. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. É muito bom estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus para juntos adorarmos. Também quero aqui estender um bom dia, um feliz sábado à nossa comunidade que nos assiste pela internet. Deus abençoe a vida de vocês também e receba da nossa igreja um abraço caloroso. E é sempre bom ter vocês aqui conosco. E eu quero dizer, eu sei que na hora ali do chat, vocês comentam ali pedidos, agradecimentos, mas continuem, viu? Continuem, porque nós queremos muito louvar a Deus, porque aqui existe uma igreja que ora. E pode ter certeza que o seu pedido está passando agora em um grupo de oração e depositado ao Senhor, para que se cumpra o querer dEle na sua vida e de toda a igreja, amém? Queridos, hoje é um momento muito importante para nós jovens. Se bem que todos os momentos são importantes, mas hoje, em especial, comemoramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. E temos, queridos, uma grande missão, e a nossa missão é salvar do pecado e guiar no serviço. E com isso eu faço um apelo à igreja, que coloquem no seu caderninho de oração, lembre-se do Ministério Jovem, lembre-se aqui do vosso servo, pastor Tiago, de toda a nossa liderança, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que recebamos dos altos céus o poder do Santo Espírito, o batismo, para darmos continuidade a esta linda pregação, este lindo movimento de missão, de prepararmos um povo para a volta de Jesus. Recentemente participamos de um evento marcante aqui na nossa igreja, que todos aqui conhecem, inclusive tem pais aqui de jovens que foram neste evento. Nós participamos ali do Guaciara, o acampamento de carnaval, foi muito bom. Teve assim momentos fantásticos, momentos marcantes, e para a honra e glória de Deus, neste acampamento tivemos ali 4 decisões para a honra e glória dele. E queridos, dali surgiram outras mais decisões, pessoas decidindo ao lado de Jesus, pessoas também pedindo estudos bíblicos, e o Ministério Jovem está assim avançando de um jeito, e nós pedimos mais uma vez à igreja que ore para que o Santo Espírito nos guie, nos direcione, nos capacite, mas também nos dê poder para juntos então impactarmos corações. Queridos, peço que coloquem para mim ali, por favor. Está aqui já, desculpa. Antes de passar o próximo slide, eu gostaria de enaltecer nesta manhã o ministério de oração. Os irmãos aqui sabem, e você que nos acompanha pela internet, é bom que você tenha essa noção. Nós temos um movimento, todos os cultos, todos os momentos aqui na igreja de oração. Inclusive neste momento aqui, na câmara de oração, temos um grupo intercedendo por todos, pela mensagem, para que Deus e o poder do Santo Espírito seja manifesto aqui em nosso meio. E eu confesso para vocês, queridos, que eu sou fruto de um ministério de intercessão. Eu digo para vocês que o ministério de intercessão, ele é muito poderoso por Deus. Queridos, eu tive uma experiência em 2018. Em 2017, eu fui pastor auxiliar no distrito de Palmas. Em 2018, fui chamado então para trabalhar em um distrito. Fui o primeiro pastor do distrito, um distrito recém-formado, o distrito de Tijucas do Sul. E fiquei naquele distrito aí 5 anos, e experiências fantásticas tive lá. Mas no ano de 2018,
com os jovens do distrito da Planta São Marcos, em São José dos Pinhais. Fui convidado para participar de um evento jovem, um final de semana com Deus. E a gente se reuniu para estudar o tema, para orar, e o tema daquele final de semana era escolhas. Esse era o tema, escolhas. E foram dias fantásticos, cada dia em uma igreja do distrito. Começamos na sexta, fomos para o sábado e finalizamos no domingo. Na sexta-feira foi tão impactante que quando terminamos ali o culto, na parte do apelo, um rapaz levantou a mão e disse assim: pastor, posso falar? E você que é pregador sabe muito bem que quando você está indo para o final, alguém levanta a mão e se preocupa, porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Mas na hora ali, pelo poder de Deus, dei a liberdade, ele falou, e pela surpresa, ele fez um apelo. Ele que fez um apelo para os jovens que estavam ali. E o apelo dele foi o seguinte: vocês me aceitam aqui nessa igreja? E para a honra e glória de Deus, esse rapaz foi batizado. Mas, queridos, no último dia, no encerramento desse final de semana com Deus, foi um dia marcante, um dia impactante. A igreja estava cheia, lotada, muitas coisas acontecendo. A igreja estava tão lotada que tiveram que complementar a igreja com cadeiras. E não tinha mais pessoas dentro da igreja, pessoas estavam fora. E na hora de pregar, ali conversando com os irmãos, e na hora do apelo, eu vi que estava acontecendo lá fora um certo movimento. Era um movimento do diácono, da equipe dos diáconos, juntamente com um rapaz, um senhor que estava indo à igreja. Só que quando eu estava pregando e avistei lá fora, e quando a gente olha, a gente depara um pouco ali, né, com o jeito dele, ele estava meio preocupado, ele estava um pouco ansioso. E os diáconos então colocaram ele de frente para mim assim. Ele sentou bem na porta, de frente para mim. E eu preocupado, vendo a reação dele, terminou o sermão. E assim que finalizou, o diácono chegou e falou assim: pastor, sabe aquele rapaz que está de frente? Eu falei: sei, ele quer falar contigo. Então, chame-o. E ele veio. E eu lembro que ele chegou, estendeu as mãos para mim, eu peguei nas mãos dele, e ele disse assim: pastor, ora por mim. E quando eu peguei assim, apertei as mãos dele, quando eu fui começar a orar, ele falou assim: não, pastor, por favor, não ore. Não ore. E eu perguntei: por que você não quer que ore? É estranho, você veio à igreja, vamos orar. Ele falou assim: pastor, não quero que você ore, porque o que eu vim fazer hoje à noite aqui, eu não consegui fazer. Quem me trouxe aqui, nessa noite, aqui nesta igreja, não foi quem vocês imaginam. Eu fui guiado aqui. E pastor, por favor, me deixa embora, não ore para mim. E vocês já devem imaginar o que ele quis fazer ali naquele momento. O momento dele era poder entrar num estágio de possessão e acabar com tudo aquilo que estava acontecendo naquele culto. Mas, queridos, sabe por que isso não aconteceu? Sabe por que não houve quebra de foco? Sabe por que conseguimos cumprir com o objetivo e conquistar aquilo que havíamos planejado? Sabe por que isso aconteceu? Porque nós tínhamos um grupo de jovens durante todo o evento, durante todo o culto, se reunindo em oração e intercessão. E queridos, nós louvamos muito a Deus porque nós temos um grupo aqui na nossa igreja. E isso aqui ressalta a importância do ministério de oração. E nós clamamos a Deus para que o Espírito Santo se manifeste e as bênçãos de Deus sejam derramadas. E também, queridos, através do ministério de oração, vem o ministério de missão. E se tem uma coisa que eu gosto muito, algo que mexe comigo, algo que vibra dentro de mim, é essa palavra missão, evangelismo. Porque quando estamos em uma vida de oração, entregamos o nosso coração, a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele começa a fazer o querer dEle em nós. E o querer de Deus é que sejamos salvos e que salvemos outros também. Eu louvo muito a Deus, queridos, porque através do trabalho missionário,
eu pude também ter inúmeras experiências com Deus e tenho até hoje. E vocês sabem que o trabalho missionário, ele é de Deus. Só que muitas vezes nós fracassamos no trabalho missionário, porque nós queremos colocar a nossa vontade, o nosso gosto, e nós queremos ditar as regras de como que vai acontecer e chegar para Deus e falar assim: Senhor, nós vamos para o trabalho missionário, mas as coisas têm que acontecer assim, assim, assado. Eu já vi ideias, pessoas que poderiam desenvolver um trabalho missionário fantástico ao longo da sua vida, mas não conseguiu executar porque ficou naquele paradigma: eu quero fazer, pastor, mas eu não tenho ninguém que me apoie. Ou tem pessoas que não querem saber do que eu vou fazer. Meu irmão, não importa se vão saber, se pessoas vão apoiar. Se Deus te chamou, se você tem no seu coração o anseio pelo trabalho missionário, faça, que Deus, Ele abre portas, Ele envia pessoas para lhe auxiliar. E eu tive uns momentos assim. De Tijucas do Sul, eu fui para um outro distrito, o distrito de Guaraqueçaba. E eu quero que os irmãos foquem nesta imagem aqui. Irmãos, se tem uma imagem, uma foto lá de Guaraqueçaba que eu guardo com tanto carinho, muito carinho, é essa foto aqui. Se bem que não sou eu ali, né? Mas quem sabe futuramente o pessoal que sabe mexer com arte, com fotos aí, pode colocar o rostinho aí, fica mais top ainda. Essa foto foi o seguinte: eu estava montando um sermão, e de repente entrei lá no site do Canva, né? E tem uma parte ali que você gera uma imagem. E daí coloquei assim, só para fazer um teste, né? Missão em Guaraqueçaba. Eu coloquei dessa forma e apareceu esta imagem. Queridos, essa imagem para mim é tão marcante, tão impactante, que você vai entender. Dentro da linha de que Deus envia pessoas e meios para que o trabalho missionário cresça e se intensifique e cumpra com o seu propósito. Chegando no distrito de Guaraqueçaba, eu entendi um pouco ali a realidade. Primeiro, é um distrito que tem mais ou menos ali entre 7.500, 8.000 habitantes. Nós temos continentes ou vilarejos, como você bem entender. Lá tem mais ou menos 16 vilarejos, continentes. Mas o que mais chamou minha atenção é a quantidade de ilha que tem em todo aquele distrito. Lá é um distrito composto por 28 ilhas. E um primeiro obstáculo que nós enfrentamos ali é que, infelizmente, não temos um barco oficial da igreja para poder navegar nesses lugares. E daí começa a oração. Como alcançá-los? Como visitar esses lugares? E dentre essas ilhas nós temos uma igreja em uma ilha chamada Ilha Almeida. E abro um parênteses aqui e digo aos irmãos que orem, porque em julho estaremos indo para esta ilha fazer ali a missão Caleb, ok? Ajudaremos na reforma da igreja, escola cristã de férias, visitações e também séries à noite, tá? Coloquem na agenda de vocês, peço que orem para que isso de fato aconteça. E queridos, você vai para um, você vai para outro, e você começa a conversar com os irmãos: olha, nós precisamos alcançar esses lugares. E como ir se nós não temos um barco? E você conversa com um, não dá, você conversa com outro, não dá, você vai indo, não dá, todo aquele processo. E de repente, o que menos esperava aconteceu. Um dia eu estava um pouco triste: Senhor, a mensagem precisa chegar, mas a gente não tem como alcançar esses lugares. E eu lembro que um pastor, presidente da Assembleia de Deus, eu fiz amizade com ele, e ele me encontrou na rua e disse assim: pastor Tiago, por que você está um pouco triste, irmão? Dá para ver no seu semblante. E eu expliquei a situação para ele: precisamos de um barco.
E pela minha surpresa ele falou assim: pastor, está aqui, ó. Usa o nosso barco. Vai fazer a missão. Mas louvado seja Deus que as coisas foram fluindo e conseguimos, dentro da nossa irmandade ali, um barco para fazermos isso. Mas queridos, o que me chama a atenção nessa foto é que Deus envia os seus auxílios. Fizemos a semana de oração na Ilha Almeida. E assim que terminou a semana de oração, começamos uma classe bíblica com a comunidade. E nós transformamos o culto de quarta-feira em uma classe bíblica. E culto de quarta-feira é à noite. E para chegar nessa ilha é só de barco. Fomos no barco, Deus em primeiro lugar, eu e então o barqueiro, o Alex. Nos dirigimos até a Ilha Almeida e cortamos um caminho. Deixa eu ver se volta aqui, por favor, a foto. Será que... Bom. E nós então cortamos um caminho pelo mangue, mais ou menos como vocês viram ali a foto. Só que naquele dia, eu não sei quem aqui conhece mar, existe um tempo que a maré está alta, mas existe também um tempo que a maré está baixa. E naquele dia, a maré estava baixa, e bote baixa nisso, viu? E quando nós fomos atravessar ali meio ao mangue, para poder chegar no canal e ir para a ilha, o barqueiro, ele estava com uma lanterna, aquela que coloca na cabeça, que fica na testa. E quando ele foi fazer a conversão para a gente poder sair, aquela luz bateu, caiu, ele se atrapalhou com a luz e o barco então entrou bem no baixio. Tem o baixio que é com areias, né? E tem o também de lama. E vocês sabem que a lama gruda, né? E o nosso, no caso, era o da lama. E a gente estava indo para o culto, a gente não estava voltando, a gente estava indo. E de repente então, o que fazer? No meio do mangue, no baixio, naquele breu, sem roupa, na verdade só a roupa para o culto, sem uma outra, nada. E o que fazer? E a gente começou ali a pensar, como tirar o barco? E não tinha como tirar o barco, porque vocês sabem que o motor pesa bastante. Mas não tinha outra opção, então nós começamos a orar. Pulamos no mangue, atolados até aqui. Começamos a orar e daí eu falei assim, irmão, vamos orar? E pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, manda água para esse lugar, porque senão nós não conseguiremos chegar até a ilha e tem pessoas nos esperando. E na hora da oração, sabe o que eu lembrei? Que Deus um dia usou uma mula. E lá em Guaraqueçaba existe famílias de boto. E daí na hora da oração eu falei, Senhor, se possível, envia os botos também para nos auxiliar. E o barqueiro olhou para mim e falou assim, pastor, você está louco? Vai pedir para Deus para boto vir nos ajudar? A gente precisa de força para puxar esse barco aqui. E de repente saímos, começamos a mexer, começamos ali a sentir, para a honra e glória de Deus, a maré vindo e enchendo ali, e a gente puxando para poder levar o motor para uma água um pouquinho mais funda para sairmos. E quando a gente estava conseguindo, e Deus atendendo a nossa oração, para sairmos dali, o segundo pedido começa a acontecer. Os botos aparecem. E eles aparecem para dizer o seguinte para a gente, vocês erraram o caminho que vocês têm que passar é por aqui, ó. E começaram a fazer barulhos, até a gente sair daquele mangue ali, daquele atolado com o barco. E assim que a gente saiu, que a gente entendeu que aquele ali era o canal,
então eles foram embora. Queridos, não é por falta, escute, a missão ela não deixa de acontecer, não é questão de desculpas. Quando Deus coloca no teu coração um anseio pela missão, faça, independente de quem vai te apoiar ou não. Sabe por quê? Se for preciso, Deus vai enviar botos. Se for preciso, Deus vai enviar inúmeras pessoas. Mas se você tem no coração o anseio pela missão, faça. Faça. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma história. Está lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Mostra também o anseio de um homem. Mas para que este milagre acontecesse, pessoas também participaram deste trabalho. Isso mostra algo incrível, uma harmonia entre o ser humano, o homem, e Deus, o divino. Assim vemos no milagre de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, Jesus ressuscitou aquele homem, mas ele não tirou as pedras, ele pediu que eles assim o fizessem. E queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida, por quê? Porque existe uma junção, aquilo que você pode fazer, faça, aquilo que você não pode fazer, Deus fará. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos o que, irmãos? Dá para ser mais forte? Jamais vimos? Dá para ser mais forte? Vamos fazer com que as pessoas que estão lá na transmissão ouçam a igreja falando. Vamos lá, jamais vimos? Oh, glória a Deus, essa é a igreja do Senhor. Irmãos, esse milagre é muito impactante. De todos os milagres, um deles que mais me chama a atenção é este milagre. Por quê? Para que esse paralítico fosse curado, foi preciso que houvesse agentes humanos para levar até os pés de Jesus. E vocês sabem que o trabalho missionário nada mais é que isso mesmo. É nós chamados por Deus, que um dia o aceitamos como Salvador, e agora levarmos pessoas aos pés de Jesus para também serem curadas e libertas e salvas. Mas queridos, este milagre foi um milagre incrível, onde diz que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E aqui diz que Jesus foi
ali diz assim, que Jesus logo correu, que ele estava em casa. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso, porque muitos pregadores, teólogos, muitas pessoas dizem que esta casa era de Jesus. Alguns dizem que Jesus tinha a casa de frente para o mar. Outros também dizem que esta casa onde Jesus estava era a casa da sogra de Pedro. E a irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que a casa em que Jesus estava era a casa de Pedro. Mas, meus queridos, independente de quem é a casa, o importante é que Jesus esteja nela, amém? Meus irmãos, aqui para nós vai uma lição. Eu pergunto a vocês: Jesus está na sua casa? Jesus habita o seu lar? Porque se não for Jesus que habita na sua casa, eu logo vou dizer, não vai existir ali paz, não vai existir união, não vai existir amor, e também não vai existir bênçãos e milagres. Ou seja, independente de quem for a casa, o importante é que Jesus Cristo habite nela e esteja nela, amém? E então, aqui vai falar a respeito de um homem paralítico. E diz que esse homem ouvira falar que Cristo estava ali naquela região. Se vocês puderem ler o livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz que esse homem vivia uma vida amargurada, porque em vão foram os seus esforços para poder se libertar daquela situação. Ele procurou sacerdotes, pessoas, para que pudessem libertá-lo, mas em vão foram os seus esforços. E a irmã White diz que a pele, o corpo daquele paralítico estava totalmente doente. E vocês sabem muito bem, quem sofre dessa enfermidade, desse problema, como fica a pele. A irmã White diz que sinais de feridas, de cheiros já estavam acontecendo, e por causa disso, este homem estava vivendo em uma situação muito caótica em sua vida. Mas quando ele então descobriu a respeito de Jesus, que poderia libertá-lo, transformá-lo e restaurá-lo e tirá-lo daquela situação, a irmã White diz no livro Desejado de Todas as Nações que ele procurou pessoas para poder o auxiliar e o ajudar. E assim eles fizeram. Note, Jesus estava na casa de Pedro, desejado de todas as nações. Com Jesus estavam ali os seus discípulos. Junto ali naquele bolo tinham os fariseus. Mais um bolo ainda, pessoas estavam ali para ouvir Jesus, e muitas pessoas também, ali diz que era uma multidão. Mas quando seus amigos pegaram aquele paralítico e foram levar até Jesus, eles se depararam com um obstáculo. Eles se depararam com uma situação. E qual foi a situação que eles se depararam, queridos? Qual foi, queridos? Não ouvi, qual foi? A multidão. E queridos, quando a gente pega na Bíblia esse negócio de multidão, a gente vai ver que a multidão não é tão queridinha e amorosa quanto nós imaginamos, viu? Quando você pega a história de Zaqueu, diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas havia uma multidão para o lado de fora, arrazoando em seu coração, dizendo: o que ele está fazendo na casa desse homem cobrador de impostos? Eles não estavam felizes, entendendo que Jesus podia libertá-lo e restaurá-lo. A Bíblia também fala do cego Bartimeu, diz que quando ele ouviu a multidão passar e ele entendeu que Jesus estava passando por ali, e ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia. E daí a Bíblia diz que a multidão fazia o quê? Vamos aqui pegar esse cego, vamos levá-lo para Jesus, porque ele há de curar, há de libertar. Foi assim que aconteceu? É claro que não. O que diz ali? Que a multidão tentava fazer o quê, irmãos?
A multidão tentava fazer o quê? Calá-lo. E quanto mais eles tentavam calá-lo, o que ele fazia? Mais ele gritava. E Jesus então volta e faz o que, irmãos? O grande milagre. E na vida daquele paralítico de Cafarnaum não foi diferente. Porque quando seus amigos pegaram aquele paralítico e foram até a casa em que Jesus estava, eles se depararam com a multidão. Mas segundo o relato bíblico, a multidão não fez assim: olha galera, negócio é o seguinte, está chegando um paralítico aí, vamos abrir espaço para que ele seja curado. Foi assim que aconteceu? Foi assim? E daí então eles tiveram uma ideia: se não dá aqui pela porta, vamos fazer o quê? Vamos por cima. E é de lá que vem o nosso socorro. Glória a Deus, irmãos. Você já passou pela multidão? Quem sabe esteja falando para alguém aqui nesta manhã que por causa da multidão se afastou dos caminhos do Senhor. Será que eu estou falando para você que está nos acompanhando pela internet, por causa da multidão, acabou saindo, deixando de lado os planos de Deus para a sua vida? Quantas vezes, irmãos, por causa da multidão, nós esquecemos e nos desanimamos e não chegamos até Jesus? Quantas vezes? Senhor, pastor, eu oro a Deus, eu oro a Deus, eu oro muitas vezes a Deus, eu peço que Ele me ajude, eu peço que Ele me liberte, mas eu tento também correr atrás de outras pessoas, mas não me apoio. Eu quero que você entenda, meu irmão, a multidão muitas vezes não quer que você chegue ao lado de Jesus, mas você precisa entender que não é a multidão que vai bloquear você, é você mesmo. Eu tento imaginar aqui, queridos, aqueles amigos, todos segurando aquele leito, e quando chegando ali na porta, eita, nós, agora complicou. Não tem como passar, ninguém quer deixar passar. Olha, irmão, a gente tentou, o que vale é a intenção, agora é contigo. O que você quer que a gente faça? Leve você de novo para casa? E aí? Porque a gente tentou, vamos embora? Imagine se fosse esse diálogo. Eu pergunto para você, irmão, será que a gente muitas vezes não tem esse diálogo? Pastor, eu tenho um parente lá em casa que ele tem problemas com vícios. E já tentamos de tudo. Já fizemos de tudo por ele. Mas agora, pastor, nós desistimos. Por quê? Porque agora só Deus na causa. Já tentamos de um jeito, do outro, aquilo outro, agora só Deus na causa. E eu pergunto aos irmãos, desde quando foi só Deus na causa? Desde quando, irmãos? Desde sempre. O importante é entendermos, irmãos, que mesmo os obstáculos aparecendo no nosso caminho, não desistirmos. Foco. E aí eu estou indo para o final. Aquele homem então foi descido aos pés de Jesus. E Jesus então, fitando os olhos, vendo aquela situação, lá no versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Os escribas ali, vendo todo aquele detalhe. E eles disseram: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus?
E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer o que, irmãos? Toma o teu leito e anda. Ali estavam os religiosos. Ali estavam os irmãos da igreja, muitas vezes com aquela religiosidade toda. Eles contemplaram de camarote aquele milagre. Só que eles arrazoavam em seu coração: quem que é esse cara? Como assim perdoados são os teus pecados? Como assim? E Jesus então faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? E o interessante é que Jesus não se intimidou, e ele continua lá no versículo 10, ainda com autoridade, dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e faz o quê? Vai para a tua casa. E então se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos, irmãos, jamais vimos. A irmã White, comentando isso, olha o que ela diz: o efeito produzido sobre o povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto, revelando as glórias do mundo melhor. Ao passar o homem curado por entre a multidão, bendizendo a Deus a cada passo, e levando sua carga como se fosse uma pena, o povo recuava para lhe dar passagem, e pressa de assombro, fitavam-no, falando entre si, brandamente em segredo. O que eles falavam, irmãos? Mais forte, o que eles falavam? Irmãos, olha que incrível. No começo da história desse paralítico, a multidão não abriu para que ele passasse. Mas depois que esse paralítico foi curado, a multidão fez o que, irmãos? A multidão abriu espaço, mas não apenas abriu espaço, mas todos glorificaram a Deus, dizendo o que, irmãos? Hoje vimos prodígios. Queridos, nesse milagre houve duas curas. Jesus, antes de curá-lo fisicamente, Jesus primeiro fez o quê? Curou a alma desse homem, porque vivia uma vida amargurada. Mas Jesus, como não faz nada pela metade, faz tudo completo, louvado seja Deus, amém? Ele não só curou a alma desse homem, mas ele também curou o quê? O físico. E olha o que a irmã White fala aqui a respeito disso. O paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo, como também para o... A cura espiritual foi seguida da restauração física. Essa lição não devia ser desatendida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como paralítico, estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. O fardo do pecado, com o seu desassossego, insatisfeitos desejos, é o fundamento de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o grande médico a paz que unicamente Ele pode dar, comunicar vigoramente saúde ao corpo, desejado de todas as nações, página 183. Queridos, estou eu falando para alguém aqui nesta noite, ou melhor, nesta manhã,
Estou falando para alguém aqui nesta manhã, é que assim, irmãos, quando a gente tem aquele hábito de evangelismo, a gente fica menos focado ali nos cultos à noite. Mas estou falando para alguém aqui nesta manhã, que está buscando uma cura. Será que estou falando para alguém aqui nesta manhã que está desesperadamente orando, jejuando, clamando: Senhor, por favor, me liberte dessa enfermidade, tira de mim isso que está me machucando? Eu sei que muitas pessoas vêm à casa de Deus com o coração aberto para que Deus opere um milagre, para que Deus opere a cura, para que Deus o transforme, para que o Senhor alivie o cargo que muitas vezes, o fardo que você está levando. Eu sei que tem. Mas, meus irmãos, a principal cura que você precisa receber é a cura espiritual. Por quê? Porque se Deus apenas curar a sua vida física, não muda nada. Será que tem pessoas aqui clamando a Deus: Senhor, por favor, me cura? E quando eu falo me cura, eu estou falando a respeito daqueles que também são batizados. Tem muitos irmãos, membros de igreja, 20, 30, 40 anos, que andam uma vida totalmente pesada, carregada de amargura, carregada de sentimentos ruins, devido a situações e conflitos que passou. Mas, meus queridos, eu quero dizer para você aqui nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor quer perdoar os seus pecados. E não apenas isso, mas espiritualmente Jesus também quer dizer para você: toma o teu leito e anda. Está na hora, irmãos. Quantas famílias dentro da nossa igreja estão sendo destruídas? Quantos casais dentro da nossa igreja estão se separando? Quantos filhos dos nossos lares estão se afastando do Senhor e buscando outras coisas? Quantos? Isso nos mostra, queridos, que existe sim muitos paralíticos espirituais, existe sim muitos cegos espirituais, existe sim muitos surdos espirituais, mudos espirituais. Mas em nome de Jesus, o Senhor está te dizendo: meu irmão, perdoados são os teus pecados, toma o teu leito e anda. Liberte-se disso. E de uma maneira prática, desses amigos de esperança e desse homem crendo em Cristo Jesus, eu quero convidar o pastor Giovanni aqui. E nós vamos ver, queridos, o milagre do Senhor acontecendo, a cura do Senhor, o milagre da transformação, pastor, o milagre da salvação. Glória a Deus. Eu estou aqui com uma família, e o que vai acontecer aqui agora, pastor, ilustra muito bem o sermão. Amém. Nós vamos batizar essas duas mocinhas. E olha a multidão que contribuiu para esse momento. Começando com os pais, o Gui e a Alessandra. Vocês não imaginam a sabedoria bíblica dessas meninas. Sábado passado eu atestei isso. Os aventureiros estão chegando aqui também, uma torcida grande, viu? Os desbravadores também, porque as duas meninas estão na transição. Estão saindo do clube de aventureiros e entrando no clube de desbravadores. A educação cristã também é muito importante, porque esses pais não só educaram a Elisa, Eloá em casa, na família, mas também a nossa escola, a escola cristã. Que beleza, viu? Deixa eu fazer aqui uma comparação para ajudar você no raciocínio.
Porque tem 5 pessoas aí na igreja que estão dizendo: nossa, mas ele vai batizar essas 2 menininhas. Deixa eu fazer um raciocínio com você aqui. Elas completaram na segunda-feira 10 anos. Amém. Imagina que aqui do meu lado tem uma pessoa de 70 anos, que vai ser batizada junto com as 2. Essa pessoa de 70 anos fumou a vida toda, bebeu, usou droga e todo tipo de bandidagem que você pensa e um pouquinho mais. E durante 6 meses a gente estudou a Bíblia com esse cidadão. E ele se converteu pelo poder do Espírito Santo. E todo mundo vibra, e eu vibro também, eu creio no poder do Espírito Santo. Sim, pastor, e daí? Tá, e daí é que eu tenho 2 meninas com 10 anos de idade, que não têm 6 meses estudando a Bíblia, elas têm 10 anos estudando, desde o ventre materno. 10 anos que elas são membros da igreja. Vocês precisam ver o que essas meninas conhecem da crença do santuário. Vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Elas podem dar uma aula para muitos de vocês sobre isso. E aquele homem de 70 anos, aqui da nossa imaginação, ele vai viver 90 anos, viu? Ele tem mais 15 ou 20 anos de vida para dedicar para Jesus e para a sua causa. A Elisa e Eloá, além de já ser, pastor, 10 anos adventistas. Amém, amém, pastor. Na comparação nossa, que elas vão ter mais 80 anos. Oh, glória a Deus. Para Jesus e para a sua causa. Amém, amém. Se você não se converter depois dessa comparação, não sei o que você está pensando, viu? Mas eu gosto, pastor, de batizar um cara com 70 anos que veio do mundão, do lixão do pecado. Mas quando eu vou batizar juvenil, eu fico muito feliz por essas razões todas que eu expliquei para vocês. Ah, meu irmão. Beleza? Eloá e Elisa. É uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Obrigado, pai e mãe. Obrigado, Clube de Aventureiros, Clube de Desbravadores, Escola Adventista, Igreja, pelo que fizeram para a salvação dessas 2 mocinhas, essas 2 princesinhas. Tem uma surpresa aqui. Eu perguntei para essas 2 meninas quem nasceu primeiro. E elas disseram assim: 1 minuto de diferença. Eu acho que tem um pouquinho mais, mas para elas diz que é 1 minuto. Elas são gêmeas, vocês já entenderam, né? Elisa e Eloá, parabéns, vocês são princesinhas de Jesus. Vocês são lindas. E Jesus quer muito bem vocês. E nós também. Parabéns pela decisão que vocês fizeram aos 10 anos de idade. A mais linda e mais importante decisão da vida. E agora, Elisa e Eloá, seguindo a ordem de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, as batizo com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz o quê? Amém. Queridos, aqui foi um testemunho prático do que é levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. E seguindo a orientação do Espírito de profecia, nós não podemos terminar essa cerimônia aqui de batismo
sem um apelo. Eu quero que você entenda o que os amigos fizeram em prol daquele paralítico. Será que tem alguém aqui nesta manhã, aqui nesta igreja, que está no vale da indecisão? Me batizo, não me batizo, me preparo, não me preparo. Note, eu não estou falando que você vai se batizar aqui agora, nesse momento, não. Mas estou falando que tem sim pessoas aqui que têm se preparado, ou pessoas também que já estão sentindo em seu coração o chamado do Santo Espírito para aceitar Jesus como Salvador mediante o batismo. Eu quero desafiar você a ser um agente de esperança também. Se você estiver aí e você sabe quem, e a pessoa não tiver forças para vir aqui à frente, em nome de Jesus, você, agente de esperança, traga-os aqui para juntos orarmos. É assim mesmo. Existem pessoas que querem tomar uma decisão, mas não encontram forças. Mas Deus envia agentes de esperança como forças, para que essa pessoa então tome a sua decisão. A Poliana vai cantar. E queridos, para finalizarmos, gostaria de fazer um apelo. Tem alguém aqui que gostaria também de tomar a mesma decisão que tomaram aqui mediante o batismo? Tem alguém aqui? Assim que a Poliana cantar, eu convido que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Deus abençoe. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Mais alguém? A verdade é que existe um mistério dentro aí, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu sei que tem mais. Queridos, está na hora. Jesus está chamando, Jesus está às portas. Traga um, traga dois, venha você se ninguém te A trouxer. verdade é que existe um mistério dentro aí, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez.
vai ser sempre assim. Mais alguém? Mais alguém? Eu não gostaria de finalizar com uma oração, sabendo que tem mais 2, 3 aí que poderiam vir aqui, mas estão naquele processo. Venha. Se tem uma coisa que a gente não pode ter na casa de Deus, principalmente na questão de decisão, é a tal da vergonha, não é? Se aquele homem tivesse vergonha, ele não seria curado. E se você não tomar uma decisão, você não vai ser salvo. Isso é forte. Mais alguém, queridos? Tem mais alguém? Mais alguém, meus irmãos? Amém, amém. Opa. Amém. Deus seja louvado. Mais alguém? Vou finalizar porque a gente tem horário. A vontade é de ficar aqui apelando o dia todo. Aceite Jesus no nome dEle. No nome dEle tem poder. No nome dEle a cura. No nome dEle a libertação, no nome dEle a transformação, no nome dEle a restauração, no nome dEle, queridos, a vitória. No nome dEle a sua família pode ser restaurada, viu? No nome dEle o seu casamento pode ser restaurado, amém? No nome dEle os seus filhos que estão afastados podem retornar, amém? E no nome dEle, no nome dEle, podemos pedir, e será atendido. Mais alguém? Feche seus olhos. E eu quero orar com esse grupo aqui, mas orar com vocês também. Mas me permita só virar um pouquinho aqui. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, oh meu Pai, Pai, mas queremos muito lhe agradecer, porque um dia estávamos todos num leito, carentes, machucados, feridos, enfermos. Continuamos ainda pelo pecado, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo nome de Jesus, nós somos curados. Pai Santo, pessoas, agentes de esperança, usados pelo Teu Santo Espírito, trouxeram a nós esta belíssima mensagem. E aqui estamos nós para glorificar o Teu nome e agradecer, porque, Pai Santo, em nossa vida vimos prodígios.
Da mesma forma, Pai, quero colocar em Tuas mãos este grupo de pessoas que vieram aqui à frente. Aqui, Pai Santo, tem pessoas, querido bom Deus, que vieram aqui como amigos de esperança, mas também pessoas vieram aqui tomando uma decisão de viver ao seu lado, de receber os teus milagres, mas também, Santo Deus, de serem salvas em nome de Jesus. Pai Santo, cure-os, Pai, assim como o Senhor fez com o paralítico. Cure todos nós e capacite-nos também, Pai Santo. Agora, libertos da nossa enfermidade, sendo agentes de esperança, para levarmos esta mensagem para todos aqueles que ainda não Te conhecem, mas que também, Santo Deus, o Senhor deseja salvar. Fortaleça, Pai, a decisão de cada um aqui dos Seus filhos. E, Pai Santo, coloco em Tuas mãos as famílias da nossa igreja. O Senhor conhece o lar de cada um aqui dos Seus filhos. E se porventura, Pai, tem algum lar aqui nesta manhã em que o Senhor não está presente, por favor, Santo Deus, Santo Espírito, invada esse lar, transforme esses corações, tire tudo aquilo que está bloqueando, dificultando de terem uma vida mais intensa com o Senhor. Faça uma limpeza, revire tudo, transforme tudo, para que Cristo ali faça moradas. Restaure os nossos lares, Pai, em nome de Jesus, e que cada lar venha a ser um ponto de agentes e amigos de esperança para alcançar outros para o Teu reino. Obrigado por tudo, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.